A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o novo nascimento. Nós observamos que hoje nós somos uma nova criatura, né? E passamos por um processo de transformação para chegarmos a ser uma nova criatura, né? Então eu gostaria de ler com vocês a Epístola do Apóstolo Paulo à Igreja de Colosso, né? A carta aos Colossenses. No capítulo de número 3, versículo 1 em diante, ele está dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Então, pelo motivo da nossa vida estar escondida com Cristo em Deus, né? Nós devemos pensar nas coisas que são de cima, devemos estarmos aí ligados nas coisas de cima, né? Estarmos aí com a nossa mente, o nosso ser voltado para as coisas que são do alto, para as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus, né? Aqui fala do novo nascimento, é o homem regenerado, o homem que já foi nascido de novo. Ele está ligado nas coisas que são de cima, ele está atento com as coisas de cima, né? Está atento para com as coisas espirituais, para com as coisas que são eternas, para as coisas que são de Deus. É interessante observarmos que ele continua escrevendo no mesmo capítulo. Você observa que ele fala no verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, né? Aí ele fala aqui, os vossos membros que estão sobre a terra, quais são? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, né? A pessoa ser avarenta, a pessoa ser aquele mão mirrada, né? Aquela pessoa que não se compadece com a necessidade alheia, né? Avarento, apegado ao dinheiro, né? Apegado às coisas materiais, ao dinheiro. E aqui fala que isso é uma idolatria, né? E ele continua dizendo: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em um outro tempo andaste, quando vivia nela. Então essas coisas aqui, esses membros, né? Mortificai os vossos membros, que são, aí ele fala, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, enfim, esses membros é a nossa natureza terrena. A nossa natureza terrena são esses membros, né? Você pode olhar aqui na carta do mesmo apóstolo aos Romanos, no capítulo de número 6, você pode observar aqui que Deus tem algo para nós através do apóstolo, né? Ele fala que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentai-vos os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Como instrumento de iniquidade. Apresentai os vossos membros ao pecado. Que membros são esses? Esses membros são a nossa natureza terrena. A nossa natureza terrena não pode ser apresentada como um instrumento de iniquidade, né? Então essa natureza terrena, ela precisa ser mortificada, né? Então por isso que lá aos Colossenses ele fala: mortificai os vossos membros. Quais são? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a concupiscência, a vil concupiscência, né? Que são os desejos carnais que estão na nossa natureza terrena, né? Essa natureza, esse pecado original que já herdamos, né? Já somos propensos ao pecado por natureza. Então é essa natureza terrena que outrora andávamos nela. Essa natureza terrena precisa ser mortificada, precisa ser combatida
pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, né? Então o que acontece? Você deve alimentar o seu espírito, né? Você deve estar ligado nas coisas de Deus, estar pensando nas coisas de cima, enfim, envolver com as coisas de Deus. E quanto mais você se enche de Deus, você se envolve com as coisas de Deus, você vai amortecendo, mortificando, né? Você vai mortificando esta natureza terrena, que precisa ser mortificada em Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então é interessante você observar que Paulo fala que essa natureza terrena é coisas que outroramos andávamos, né? Lá em Colossenses capítulo 3, o verso 7, nas quais também em outros tempos andaste, quando vivia nela. Então essa natureza terrena é coisas da velha natureza, né? Outroramos, antes de chegarmos a Deus, antes de conhecer a Cristo, a nossa natureza terrena predominava sobre as nossas vidas, né? Que são a natureza carnais, os frutos carnais. Isso predominava sobre a nossa vida. E depois que chegamos até a Cristo, essa natureza carnais, podemos ver isso aí lá em Gálatas, né? Gálatas, voltando um pouquinho aqui, em Gálatas no capítulo... Gálatas ele apresenta aqui no capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Ele fala da natureza terrena, né? Ele fala que mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, as obras da nossa carne, elas são... Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você observa que essa natureza carnal, esses frutos carnais, as pessoas que praticam, né, que vivem nessa vida carnal, nessa natureza carnal, não herdarão o reino de Deus. Então essa natureza carnal precisa ser mortificada em Cristo. E o interessante é que quando a pessoa passa, né, por esse processo de transformação, conhece Cristo e chega até a Deus e recebe essa transformação, a pessoa, quando Cristo morre, a pessoa morre com Cristo, né? A sua natureza, quando Cristo morreu, ele num sentido aí figurado, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, né? Levou sobre si. Então nós morremos com ele. Isso é o mesmo que acontece lá em Levítico. Você pode observar em Levítico, capítulo de número 1 de Levítico. Você vê que ali tem o cordeiro ali, o animal que era morto em Levítico no holocausto. Esse animal, depois eu vou estar gravando um vídeo sobre esse holocausto, né? É um vídeo um pouco mais comprido. Mas em Levítico ele fala sobre essa entrega, né? Tipificando no animal. Levítico capítulo 1, o versículo de número 4, ele fala: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para a sua expiação. Ou seja, no holocausto o animal era oferecido a Deus, um animal novo, né, de 1 ano, apresentava a Deus, levava até a Deus na hora do sacrifício, a pessoa apresentava o animal, mas antes desse animal ser degolado, antes de imolar o animal, a pessoa tinha que pôr a mão sobre a cabeça do animal, no sentido de transição. É como se a pessoa dizendo: olha, a alma que pecar, essa morrerá, eu não posso morrer, eu não quero morrer, então toma essa maldição de morte que está sobre mim, põe sobre esse animal, toma sobre o animal. A pessoa ponhava a mão sobre a cabeça do holocausto. Quando ponhava a mão sobre a cabeça do holocausto, é como se a pessoa estivesse transferindo todos os seus pecados, a maldição de morte sobre o animal. Então o animal era morto. Então quando o animal morria, prefigurava que a gente estava morrendo no animal.
prefigurava a nossa vida, né? Não é como se a gente estivesse passando agora, um sentido de transição, passando-se para o animal. Então o animal era degolado, era imolado, partia o animal em pedaços, né? E era oferecido em holocausto. Então Cristo, ele morreu e foi oferecido em holocausto a Deus, né? Então quando Cristo morre, automaticamente a maldição do pecado que estávamos sobre as nossas vidas foi sobre ele. Ele levou toda esses pecados, essa maldição que estávamos condenados, né? Foi levado sobre ele na cruz do Calvário, no madeiro. Então, quando ele morre, automaticamente nós morremos com ele. Quando chegamos a Cristo, nós tornamos uma nova criatura, porque morremos com Cristo. É por isso que ele fala aos romanos que, por exemplo, quer ver? Verso 5, Romanos 6 e 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição, né? Então aqui ele apresenta aqui que na semelhança da sua morte nós fomos unidos com ele, né? Unido com ele na semelhança da morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Aqui em Colossenses ele já apresenta que da mesma forma que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele, né? Quando ele ressuscita, nós também ressuscitamos com ele. Então ele fala que se já ressuscitaste com Cristo, aos Colossenses, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, né? Porque já estás mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Então quando estamos já somos uma nova criatura, a nossa vida está escondida com Cristo, então nós pensamos nas coisas espirituais, estamos envolvidos com as coisas espirituais, nos preocupamos com as coisas espirituais, santificamos as nossas vidas, né? Então esse processo das obras carnais ficou no outro tempo, como diz aqui, né? Em Colossenses, ficou em outro tempo, está escrito no verso 7, 3 e 7 de Colossenses, na quais também em outro tempos andaste, quando vivia nelas. Então ficou para um outro, ficou no tempo passado, que agora somos uma nova criatura. Aí eu te pergunto, você é uma nova criatura? Você está vivendo uma nova vida com Cristo, né? A carne, as coisas passadas ficou no passado, ou essas coisas continuam te dominando? Essas coisas continuam sendo o seu Senhor, você continua fazendo as obras carnais, a natureza carnais, né? Então essas naturezas carnais, esses membros que é a sua natureza carnais, precisa ser mortificada em Cristo. Então o que acontece? Você deve se envolver com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Quanto mais você se enche de Deus, mais propenso você fica para com as coisas de Deus, né? Para com as coisas espirituais. Então você deve observar, estou servindo a Deus, né? A natureza carnal está vindo sobre a minha vida, está me dominando, né? Eu pergunto, poderia, por exemplo, ter acesso ao seu celular? Como é que estaria aquilo que você está assistindo, que está observando, está vendo, né? O histórico do seu celular está sendo apagado? A sua mulher pode pegar o seu celular, você dá a senha do seu celular para sua esposa, ou a sua esposa, por exemplo, você que é mulher, você daria a senha do seu celular ao seu marido? Pode olhar o seu histórico ou você apaga o seu histórico? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua nova criatura? Você é uma nova criatura? Como você está sendo como uma nova criatura? As coisas que antigas você vivia, essas coisas ficou no passado, você continua servindo a Deus, hoje você serve a Deus como uma nova criatura, você serve a Deus envolvida com as coisas do alto, com as coisas de cima, pensando nas coisas de cima, ou a velha vida, ela está predominando sobre você? Como você está espiritualmente, né? Então fica essa indagação. O que Deus quer de nós é uma nova criatura, é uma regeneração, né? Isso você precisa quando você, através do envolvimento com Deus. Isso você modifica através do envolvimento com Deus, né? Então os frutos do Espírito, em Gálatas 5:22, apresenta o fruto do Espírito, o fruto da nova criatura, daquele que nasceu de novo, dizendo que vai estar fluindo através, porque quando você chega até a Cristo, o Espírito de Deus passa a habitar na sua vida e ele produz esses frutos, né?
como o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o autocontrole, né? Que é a temperança. Então, todos esses frutos, né? O amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, todos esses frutos são gerados pelo Espírito Santo. Para o quê? Para te ajudar. Isso te faz uma nova criatura, isso mortifica toda a sua natureza carnal, né? Então você não está sozinho, o Espírito de Deus está com você. Então se aproxima de Deus, se envolva com Deus, se enche de Deus, né? Se alimenta da sua palavra, se envolva nas coisas espirituais. Quanto mais você se enche de Deus, mais você mortifica a sua carne. Então eu perguntaria, como você está espiritualmente? Você está servindo a Deus? Como está a sua consciência? Você dorme tranquilo? A sua consciência, ela te acusa? A sua consciência te aponta os seus erros, dizendo, olha, você está errado. Você não pode estar assim porque você é uma nova criatura e você não pode fazer o que você está fazendo, né? Então por que apagar o histórico do seu celular? Por que esconder do seu marido aquilo que você vê no Facebook, o site que você frequenta? Por que esconder da sua esposa aquilo que você acessa? Por que apagar o histórico do seu celular? Por que apagar o histórico no seu computador? Por que você não tem uma vida aberta, né, com o seu cônjuge? Por quê? Como está a sua vida espiritual? Você realmente está servindo a Deus? Fica essa palavra para você. O Senhor te dá uma oportunidade para se chegar até a Ele, para ser uma nova criatura em Cristo. Essa é a oportunidade que o Senhor te oferece, né? Cristo pagou um alto preço para você. Foi pago o preço dos seus pecados. Quando Ele morre, Ele leva sobre si toda a maldição do pecado, para que você tivesse condição de viver em novidade de vida. Então aproveita a oportunidade de Cristo para com a sua vida, se encha de Deus, se envolva com as coisas espirituais. Quanto mais você se alimentar de Deus, mais você se torna uma nova criatura, mais você mortifica a sua natureza carnal, né? Se enchendo de Deus, subjugando a sua natureza terrena, a sua natureza carnal, se envolvendo com Deus. Observamos que Paulo fala aos Coríntios, Paulo ele fala no capítulo 9 sobre, trazendo aí um exemplo, né? Nosso apóstolo Paulo, Coríntios capítulo 9, ele fala no verso 26, dizendo, pois assim corro, não como coisa incerta, mas assim combato, não como combatendo o ar, né? Paulo fala que ele tem um motivo da sua vida servindo a Deus. Paulo, ele se apresenta aqui como se fosse um atleta, né? O atleta, ele tem um objetivo, ele se dedica, ele se abstém de coisas, ele se sacrifica porque tem um objetivo, ele tem um alvo a ser alcançado, né? Ele tem um objetivo, né? E Paulo fala a mesma coisa, dizendo, porque assim eu corro, não corro como coisas incertas, assim combato, não como combatendo o ar, mas antes subjugo o meu corpo, no verso 27. Antes eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado, né? Então ele fala isso, antes eu subjugo o meu próprio corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, meus queridos irmãos, mortifica a sua natureza carnal, se envolva com Deus, né? Se enche de Deus, aí você pode fazer igual está aos Colossenses capítulo 3, né? Dizendo, olha, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Ter uma vida escondida com Cristo em Deus, ou seja, as pessoas ao chegar em você não está vendo você, porque você está em Cristo, você está escondido em Cristo. Então quem predomina na sua vida é Cristo, né? As pessoas olham para você, não está naturalmente vendo a natureza carnal, a natureza terrena, mas está enxergando Cristo através da sua vida. Louvado seja Deus. Receba essa palavra. Observa também aqui aos Efésios, interessante aqui sobre estar escondido com Cristo, né? Efésios
E isso aqui se torna bênção para a sua vida, né? Observa que ele fala que está crucificado com Cristo, né? O apóstolo ele fala que está crucificado com Cristo. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo por fé no Filho de Deus que tanto é Gálatas capítulo de número 2 e verso 20. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo por fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quem chegar até você vai estar enxergando Cristo. As suas atitudes, por quê? Porque você foi crucificado com Cristo, você morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Agora você está em Cristo, né? E Cristo é aquele que predomina sobre as suas vidas. Todos os frutos do Espírito que Ele veio habitar na sua vida, Ele começa a produzir esses frutos. E esses frutos é o que mostra que você é uma nova criatura, que você realmente foi uma pessoa transformada, regenerada pelo poder de Cristo. Amém? Fica com essa palavra para a sua vida espiritual. Ou você tem a oportunidade aí de ajudar o canal, né? Dando seu joinha aí. E você sabe já o que fazer. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo a todos.